E hoje eu tô aqui pra falar do livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, na edição que a Tag Curadoria enviou para os seus associados no ano passado. Como eu disse em alguns outros vídeos, eu tô lendo todos os livros que a Tag enviou ano passado, esse ano, porque foi quando deu pra ler. Porque, como eu falei já também, eu passei um tempo sem ler e agora que eu tô retomando esse hábito, então eu li agora, essa semana que passou, o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Foi o meu primeiro contato com a autora. Eu já tinha ouvido falar muito dela, já tinha lido trechos e algumas poesias, trechos de poesia e algumas poesias inteiras dela, mas nunca tinha lido um livro, sentado para ler um livro da autora, então esse foi o meu primeiro contato com ela. E assim que eu terminei o livro, eu já fui procurar, porque, pra quem não sabe, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola é o primeiro de uma série de livros autobiográficos que a Maya Angelou escreveu, e eu corri pra ver quais eram os outros e poder colocar na minha lista de próximos livros e procurar pra poder comprar, pra ler. Eu quero muito continuar lendo sobre a história dessa mulher, porque esse primeiro livro, pra mim, ele foi muito intenso, ele foi muito denso, ele não foi um livro fácil, assim, a leitura dele é fácil, mas ele não foi um livro fácil de ler. Ele não é o tipo de livro que você termina de ler e você tá, tipo, saltitando, sabe? Ele é um livro que te faz pensar, ele te faz ficar quieta, é muito engraçado. Eu senti isso. Que eu tô falando isso porque já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, eu tava tentando fazer uns vídeos mais animados e eu reparei que o tom tava errado, porque o tom desse livro não é um tom de pulos e gritos típicos de vídeos de YouTube. Ele é um livro para refletir, ele é um livro para pensar, ele é um livro que te coloca no lugar de escuta, sabe? Ele é um livro que eu terminei ele, suspirei, tipo, fiz e pensei, cara, eu acabei de ler uma obra-prima e eu acabei de ler uma coisa que soa muito, ressoa, né, desculpa, muito com a minha história e com as minhas vivências. Não tanto as partes extremas que ela descreve no livro, mas em muitas partes você não tem como não se identificar, sabe? O simples fato de sermos duas mulheres negras já nos aproxima, e ver tudo que ela passou e ver alguns dos capítulos e histórias que ela conta. Eu vou aqui citar dois momentos que pra mim foram muito difíceis no livro. O primeiro foi quando o tio dela precisa se esconder dentro do mercado, porque a avó dela tinha um mercado no sul dos Estados Unidos, ela morava no sul dos Estados Unidos, o livro se passa ali durante a infância e começo da adolescência dela até uns 16, 17 anos. E ela morava no sul dos Estados Unidos e a avó dela tinha um mercado, e aí um menino negro foi acusado de estuprar uma menina branca e os rapazes da Ku Klux Klan iam passar o rodo em qualquer homem negro, passar o rodo, mas eles iam fazer uma varredura no bairro negro da cidade e qualquer homem negro que tivesse andando, qualquer homem negro que estivesse do lado de fora de casa, que não estivesse protegido, seria linchado e provavelmente morto. Então, aí isso me fez lembrar, então eu vou contar três trechos do livro que pra mim foram bem complicados. Então, o delegado, como essa avó dela, ela tinha uma certa reputação e tudo mais, era conhecida e querida na cidade, o xerife vai lá avisar e fala pra ela, olha, esconde o tio Willie, eu acho que é o nome do tio dela, esconde porque os rapazes estão vindo. E aí foi muito duro ter que ler aquilo, que o tio dela era aleijado e eles tiveram que colocar o tio dela dentro de como se fosse uma bacia, sabe, assim, com batata e cebola. É como se fosse um baú onde você guarda legumes. E aí o tio aleijado tem que ir pra dentro desse lugar, a avó e a Maya tem que jogar legumes em cima do tio e esperar até a hora que a cidade estivesse tranquila, até a hora que os rapazes, e ela fala isso também, né, que é engraçado como
esse tipo de gente é tratada como rapaz e qualquer homem negro mais ou menos a mesma idade não seria. Que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Porque quando é preto e pobre é traficante, quando é branco de classe média é jovem. Então, acho que pra mim foi um dos trechos mais tristes do livro. Você ter que ver essa pessoa tendo que se sujeitar a uma situação dessa para poder se proteger, para poder salvar a própria vida, sendo que ele não era nem culpado de nada, mas o senso de justiça naquela época e até hoje, né, era um pouco deturpado. Então, para mim esse foi um trecho bem denso e bem difícil de ler. O segundo trecho foi quando ela sofreu o abuso sexual, porque você tem ali uma criança de 8 ou 9 anos que é abusada sexualmente pelo namorado da mãe, e ela resolve denunciar, ela acaba denunciando não, né? Ela sangra muito, ela tá muito machucada, e aí a mãe dela, junto com a família da mãe dela, descobrem e ela vai pro hospital, se trata e tudo mais. E depois o cara é preso e julgado, e aí no momento do julgamento, o advogado desse cara que estuprou pergunta pra ela, né, pergunta pra essa criança de 8, 9 anos: ah, você lembra que roupa que ele tava usando? E ela fala: não lembro. E aí o advogado debocha dela, falando assim: ah, você quer me dizer então que ele te estuprou e você nem lembra a roupa que ele tava usando? E aí ela fala no livro, tipo, e ele falou comigo como se eu tivesse estuprado o cara. E quando você para pra pensar, né, gente, e a gente analisa como que são tratados os casos de estupro, desculpa. Até hoje a gente vê que pouca coisa mudou, porque, como eu falei, é um livro que se passa na década de 30, 40, escrito na década de 70, e que você lê em 2019 e você vê que pouca coisa mudou. Pouquíssima coisa mudou, na verdade. Então, pra mim também foi E depois ela contando desse processo dela de se recuperar e de se entender e de não se culpar por tudo que aconteceu. Também foi um processo bem denso, e ele é escrito de uma maneira muito suave. Só que você percebe, e é aquilo, como ela também escreveu muita poesia, é praticamente poético, é um livro poético. E aí você vê ali uma pessoa contando sobre, né, tudo que passou quando criança, de uma maneira tão bonita, tão bem escrita, que faz você, tipo, na hora que você tá lendo, parece que, tipo, tô lendo aqui, tá fluindo muito bem essa leitura. E aí você fecha, sei lá, você leu 50 páginas, 60 páginas, você fecha, aí depois você fica, tipo, caralho, sabe? E aí você vai pra esse lugar de escuta e vai pra esse lugar de reflexão, que é muito a vibe desse livro. É um livro que ele tem uma vibe um pouco mais, sabe assim? É aqui. Tanto que você não tem muitos picos, tipo, você tem algumas histórias muito engraçadas também, não é só tragédia, tem muita história engraçada, tem as histórias da igreja, tem as histórias da escola, tem as histórias dela do início da adolescência, então você também tem umas histórias bem engraçadas, mas também tem tragédia. E aí uma das outras que eu ia contar, vou falar mais por cima, foi quando o irmão dela viu pela primeira vez uma pessoa morta, uma pessoa negra morta, encontrada no rio, também foi pesado. Mas tem também muitas histórias engraçadas, tem alguns trechos que você ri, que chega beira aquela coisa do rir pra não chorar, sabe? E eu acho que é isso. Dá pra dizer que esse é um livro tragicômico. Que também tem um trecho da avó dela, quando elas vão tentar ir pro dentista, e o dentista diz que prefere colocar a mão num cachorro do que numa pessoa preta. E aí ela conta sobre o encontro que essa avó teve com o dentista depois que ela manda, porque ele fala isso, ela manda a Maia descer, e ela descreve como uma criança de 9 anos, tipo, a versão dela do encontro da avó super poderosa, defendendo ela do dentista branco, filho da puta.
E é muito assim, e é engraçado, mas você entende a tragédia e a tristeza que tá ali por baixo, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. Ele é um livro para refletir, ele é um livro para pensar. Ele não é um livro que você vai dar gargalhadas, ele não é um livro também que você... Em alguns momentos você vai ter vontade de chorar, de soluçar. Eu não chorei de soluçar, mas tem hora que dói aqui. E eu acho que ele é um livro pra pensar mesmo. Ele é um livro que você vai terminar ele e você vai ficar ainda ruminando, sabe, na sua cabeça. Muitas das histórias, tentando entender alguns significados que estavam ali naquelas histórias que você talvez não tenha pego. Eu acho que ele é um livro para se ler 2 vezes. Eu não sou do tipo que relê livro, mas eu acho que ele é o tipo de livro que, dependendo da fase da sua vida que você lê, ele vai ter um sentido e um significado completamente diferente. Então, eu indico bastante, mas tem que estar preparado. Assim, tem que estar no clima, sabe? Se você tá numa vibe de preciso entretenimento, preciso dar risada, ler um livro levinho, não pega esse livro. Esse livro é para aquele momento. Pra mim, ele é ótimo pra ler no inverno. Aqui já tá calor, né? Por enquanto, assim, mais ou menos. Mas tá chuvoso esses dias. Mas ele é daqueles livros pra você ler com café, com chá. E assim, em silêncio, sabe? Tranquilinha. Ele é um livro pra dentro, assim. Não é um livro que você... Nem dá pra conversar muito sobre ele. Acho que vocês perceberam pelo vídeo. Ele é mais reflexível mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui a minha indicação. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. E depois que vocês terminarem de ler esse, procurem os outros. Eu vou tentar achar, vou tentar comprar pela Amazon, não sei ainda. Mas eu quero muito ler a continuação, quero muito entender e conhecer muito mais sobre a história dessa mulher incrível que foi Maya Angelou. Então, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!